Bom dia, bom dia, bom dia. Abençoado seja o nosso dia, em nome de Jesus. Mais uma semana que se inicia, segundamos, dia de propósito aqui no grupo, dia de colocarmos a nossa família no altar de Deus, o lugar mais confiável, mais seguro e mais frutífero, em nome de Jesus. Toda oração que você faz pela sua família é uma sementinha que você está lançando. E essa sementinha ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai florescer e vai dar frutos em nome de Jesus. Essa tem que ser a tua fé. Então, no dia de hoje, o que nós faremos? Colocaremos o nome da nossa família aqui na lista. Reservamos um tempo para que nós venhamos orar e jejuar pela nossa família. Amém? Em nome de Jesus. Sabe, meus irmãos, a Bíblia, ela é a nossa bússola. E lá, o Senhor, ele é tão maravilhoso que ele fez questão de nos deixar exemplos de pessoas, assim como nós, seres humanos, imperfeitos, com falhas, com medos, com dúvidas, mas pessoas que são exemplos que nós devemos seguir e também pessoas que são exemplos que nós não devemos seguir. Hoje nós vamos falar a respeito de uma família que não é um exemplo a ser seguido por nós, porque teve um final trágico. E não era qualquer família, era uma família que foi escolhida pelo Senhor. Aquela família, ela tinha um chamado ao sacerdócio. Então vamos ver, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 2, conta a história dessa família. Vamos dar uma resumida. No livro de 1 Samuel, no capítulo de número 2, nós vemos a história de Ana. Ana, que foi casada com Eucana. Eucana tinha uma outra mulher, que era Penina. Penina tinha filhos e Ana não. Ana era estéril. Ana era sempre humilhada por Penina. Até que um determinado dia, Ana foi até o templo oferecer sacrifício e também orar. E nesse dia Ana fez uma oração tão fervorosa, com o coração tão quebrantado, que Ana teve a sua oração respondida. O Senhor abriu a madre de Ana e Ana então ficou grávida de Samuel. Samuel, assim que desmamou, ele foi entregue no templo para ser cuidado pelo sacerdote Eli, porque essa foi a promessa que Ana fez a Deus. Se Deus desse um filho a ela, ela entregaria esse filho para ser do Senhor, dedicou esse filho a Deus. Então Eli foi o sacerdote que foi responsável por ensinar a Samuel tudo aquilo que era necessário, a ler as escrituras, a orar, a escutar a Deus, né? Então tudo isso Eli passou para Samuel. Eli, ele foi um sacerdote do Senhor durante mais ou menos 40 anos em Israel. E ele foi um grande homem de Deus. Ele foi uma bênção do Senhor. Ele foi instrumento na vida de Samuel. Todavia, por outro lado, ele cometeu erros que nós não devemos cometer. Na verdade, praticamente todos os erros que ele cometeu, ele o fez como pai. Ele foi bem-sucedido em muitas coisas na sua vida, mas ele fracassou como pai. E o resultado desse fracasso a gente vai poder ver através das atitudes dos seus filhos. Então a gente pode colocar aqui que Eli, ele foi um pai negligente. Ele falhou muito na educação dos filhos. E aqui a gente vai confabular.
talvez por causa do encargo pesado de ter que atuar como juiz do povo durante 40 anos, ele não soube dar a eles a devida formação, nem foi capaz de impor-lhes limites. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles eram ímpios e não conheciam o Senhor. Isso não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é a própria palavra do Senhor. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 12. Mas, apesar disso, serviam junto com o pai no templo do Senhor. O pecado desses jovens era muito grave à vista do Senhor, pois eles desprezavam a oferta do Senhor. Isso também está lá em 1 Samuel 2,17. E é muito louco a gente imaginar que ele deu um certo tipo de educação para os seus filhos, mas ele também foi responsável diretamente por educar Samuel. E ele passou, acredito eu, tudo aquilo que Samuel aprendeu foi com Eli. Lógico que depois Samuel teve contato direto com Deus, né? Deus chamou Samuel e Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus. Mas a gente vê no decorrer da história dessa família que ele era conivente, além de ele ser negligente, ele foi conivente, porque ele não puniu os seus filhos. Pelo contrário, né, em vez de ele destituir os filhos dele do ministério que eles estavam naquele momento, não, ele só deu uma advertência brandamente. E aí, por isso, Deus enviou um profeta, por meio do qual esse profeta pergunta para Eli: por que honras teus filhos mais do que a mim, engordando-vos com o melhor de todas as ofertas do povo de Israel? Está lá em 1 Samuel 2,29. E depois ainda falou-lhe por meio de Samuel, a quem o Senhor disse que iria punir Eli e sua família, pois ele sabia do pecado de seus filhos que blasfemavam contra Deus, mas não os repreendeu. 1 Samuel 3,13. Então, olha o perigo de nós sermos pais negligentes, pais omissos, pais coniventes. E a gente vai ver que o desenrolar dessa história e o final dela foi um final trágico, né? Os 2 filhos de Eli morrem. Eli, ao receber a notícia, escorrega da cadeira, cai, quebra o pescoço, morre. A nora de Eli, quando recebeu a notícia, entrou em trabalho de parto e não sobreviveu. Então, sabe, o que o Senhor nos traz no dia de hoje é um despertar. Que nós não venhamos negligenciar os nossos papéis como pai, como mãe, de estar educando os nossos filhos, de estar exortando os nossos filhos, de estar corrigindo os nossos filhos, em nome de Jesus. Que a gente não venha ser conivente. É lógico que quando os nossos filhos são maiores, eles vão fazer as escolhas dele e eles vão também ser responsáveis pelas escolhas que eles fizeram. Mas a todo tempo, a gente, como pai, tem essa obrigação, sabe, de estar mostrando para os nossos filhos o caminho que eles estão andando. Se não é um caminho bom, cabe a nós não nos calarmos. Fala: filho, não anda por esse caminho. Filho, não anda com essa pessoa. Filho, não faz essa coisa. E assim, não é só falar não. Não, porque não? Não, a gente precisa explicar o porquê não. Sabe, nós como
pais, nós temos esse dever, essa obrigação de mostrar para os nossos filhos o caminho que eles devem andar. Nós, como pais, temos a obrigação de passar um legado de fé para os nossos filhos, de como eles devem se portar diante de Deus e das coisas de Deus. Nós devemos ensinar os nossos filhos a ter temor a Deus. Quando a gente olha para a história dessa família, que era uma família escolhida, Deus escolheu essa família para ser uma família de sacerdócio, né, de passar de uma geração para outra. Porém, quando chegou na descendência de Eli, os filhos dele se perderam em meio a vários pecados. Eles transgrediam, né, a lei cerimonial, eles não tinham temor ao Senhor, eles profanavam o santuário, eles tinham relação com as mulheres ali, profanavam, né, o santuário. Eles também impediam o povo de cultuar o Senhor corretamente, por realizar sacrifícios incompletos. Então, olha como essa descendência se perdeu, como ela estava longe do Senhor. E Eli, como pai, foi conivente com toda essa situação. Sabe, isso é válido para hoje também. Aqueles que estão na liderança do povo de Deus, né, aqueles que têm cargo na igreja, vamos falar assim, são responsáveis por viver uma vida de santidade e de compromisso com o ensino da palavra de Deus. Mas isso não quer dizer só aqueles que estão na liderança dentro de uma igreja, porque dentro da sua casa, dentro do seu lar, que é o seu primeiro ministério, você também é a liderança. Você e seu marido, né? Ou você, homem que está me assistindo, você e sua esposa, vocês são responsáveis por viver uma vida de santidade e de compromisso com o ensino da palavra de Deus. Hoje, infelizmente, muitos querem terceirizar algo que não tem que ser terceirizado. É uma bênção a escolinha dominical, é uma bênção os nossos filhos ter um lugar reservado na igreja para que eles aprendam a palavra de Deus, sim, mas isso tem que acontecer dentro do seio familiar, sabe? É muito importante nós termos o nosso momento de comunhão com Deus dentro da nossa casa, os nossos filhos verem em nós isso. Tem uma frase que diz assim: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E nós, como pais, temos que ser exemplo. Em tudo. Em tudo. Os nossos filhos se espelham em nós. Então, que a gente não venha negligenciar, em nome de Jesus, a nossa família. A nossa família que é um projeto do Senhor, mas Ele confiou esse projeto a mim e a você. Então, que nós venhamos dar o nosso melhor, que nós venhamos nos esforçar, que nós não venhamos negligenciar. Eu sei que hoje nós vivemos num mundo tão corrido, são tantas as obrigações, compromissos que nós temos, mas o nosso principal compromisso tem que ser primeiramente com o Senhor e depois com aquilo que Ele confiou a nós. Né? O Senhor confiou a mim, o meu marido, os meus filhos, o Senhor confiou a você, o seu marido, os seus filhos, né? Você, homem que está me assistindo, a sua esposa, os seus filhos, Ele confiou a nós, é nossa responsabilidade. Nós não devemos terceirizar e muito menos negligenciar. Amém? Então que você venha refletir nessa mensagem que o Senhor separou para nós nesse dia, que nós venhamos nos examinar. A palavra nos direciona a isso, né? Examine o homem a si mesmo. Que essa palavra possa ser essa palavra que traga essa reflexão para nós. Que nós venhamos analisar no que nós estamos falhando. O que eu estou negligenciando dentro da minha casa, dentro da minha família? O que eu posso melhorar? Né? Em nome de Jesus. Porque
Eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque a minha família é um projeto de Deus e não vai fracassar. Então, olha só, a gente declara todos os dias que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós devemos estar posicionadas no Senhor. Nós devemos estar servindo ao Senhor. E o primeiro lugar que a gente serve é dentro da nossa casa, é na nossa família. Amém? Então, que você possa, em nome de Jesus, declarar e viver o que você declara. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque a minha família é um projeto de Deus e não vai fracassar. Em nome de Jesus. Amém? Então, a gente fica por aqui, que nós não venhamos negligenciar a nossa família, que nós venhamos estar vigilantes, atentos a todo tempo. Amém? Abençoado seja seu dia, em nome de Jesus, e até uma próxima.